sabe nem porque você acorda de manhã, você tá no vídeo certo. Primeiramente, eu não sou nenhuma profissional no assunto, eu sou só uma pessoa comum que passou anos da minha vida tentando encontrar o meu propósito. Eu tinha certeza absoluta de que eu não era boa em nada. Enquanto todo mundo tinha um talento, um hobby, um passatempo, eu não gostava de fazer nada, gente. Ou melhor, eu não sabia o que eu gostava de fazer. O meu grau de desconexão comigo mesma era tão grande que eu achava que eu não sabia fazer nada. Sabe aquela coisa de entrevista de emprego, cite 3 qualidades e 3 defeitos? Eu não sabia nem responder isso. Bom, graças a Deus, hoje a minha realidade é muito diferente. Hoje eu tenho uma clareza tão grande sobre isso, gente, que se alguém me contasse há alguns anos atrás, eu nem ia acreditar. A minha vida mudou completamente de 2 anos pra cá e foi depois de passar por aquele longo período de noite escura da alma, de nigredo. Pra quem assistiu o último vídeo sobre alquimia, vai saber do que eu tô falando. Então, só pra vocês verem como todo esse sofrimento, como todo esse período sombrio, ele tem uma função na nossa vida. E ele pode sim trazer muita luz pra gente, se a gente souber transmutar esse sofrimento. A gente sai muito melhor dele. Hoje eu ainda vivo um pouco desse nigredo na minha vida. Ele não vai embora assim do nada, mas hoje eu já consigo ver aquela luzinha lá no fim do túnel e já consigo usufruir dos resultados desse período, desse processo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre propósito. Eu vou contar pra vocês quais são os nossos propósitos nessa vida, como eu descobri minhas potencialidades e como eu me encontrei profissionalmente a partir desse conhecimento que eu vou passar para vocês aqui hoje. E você vai sair desse vídeo sabendo pelo menos um dos seus propósitos nessa vida, eu prometo. Quando eu finalmente descobri o meu verdadeiro potencial, as minhas aptidões naturais, a minha vida financeira fluiu de um jeito, gente, que hoje eu quero que todo mundo saiba disso, porque todo mundo pode prosperar se souber disso, se souber aplicar isso na própria vida. E eu já vou começar aqui soltando uma polêmica. Se você ainda não se encontrou profissionalmente, não se preocupe. Esse não é o seu propósito principal nessa vida. Inclusive, faz parte do seu propósito principal se encontrar profissionalmente. Achou confuso? Calma aí que eu já vou te explicar. Mas antes disso, já dá o seu like, já se inscreve no canal, porque eu juro que esse vídeo vai ser diferente de todos os vídeos que você já assistiu sobre isso. E eu espero que tudo que eu vou falar aqui agora impacte a sua vida tanto quanto impactou a minha quando eu descobri tudo isso. Eu vejo que muita gente está por aí desesperada tentando encontrar o seu propósito. E eu também já fui essa pessoa, gente. Até eu descobri que, na verdade, o nosso verdadeiro propósito está aqui, bem debaixo do nosso nariz. A gente só não consegue enxergar porque a gente não tem conhecimento espiritual, a gente não tem conhecimento sobre a vida. Mas vamos lá, nós como seres espirituais, tendo uma experiência humana na Terra, viemos para essa vida com apenas 2 propósitos principais, um primário e um secundário. O nosso propósito primário, que é o principal deles, ao qual a gente tem que se dedicar todos os dias, todas as horas, todos os minutos, é a nossa própria evolução espiritual. E não, a gente não veio na Terra para ajudar os outros, para mudar as pessoas, para salvar alguém. A gente veio na Terra principalmente para melhorar a nós mesmos. Essa é a nossa principal missão nessa vida. Mergulhar profundamente no nosso autoconhecimento é a nossa maior missão aqui na Terra. Descobrir quem você é verdadeiramente, descobrir o seu eu mais autêntico, não é um trabalho que você faz de um dia para o outro. É um trabalho de uma vida inteira. Mas se você estiver se dedicando todos os dias um pouquinho para isso, você já está cumprindo um dos seus propósitos aqui nessa vida. Também faz parte do nosso propósito primário expandir a nossa consciência. E como que faz isso? Com conhecimento. A gente tem que estar constantemente estudando e se aprimorando. E eu não tô falando isso no sentido profissional, tá? Tô falando isso no sentido de entender a própria vida. Isso devia ter sido ensinado pra gente na escola, mas não foi. A gente tem que saber o básico de espiritualidade, o básico de psicologia, o básico de filosofia, o básico de história da humanidade, pra gente conseguir entender a vida como ela é. A gente tem que saber o básico sobre o nosso corpo, sobre como ele funciona e sobre como manter ele saudável e assim conseguir sair dessa matrix que a gente vive. Conseguir questionar o mundo como ele é e viver em harmonia com a verdade da nossa alma, com a nossa verdade.
Porque o mundo nos prende num ciclo infinito de dependência material, de dependência de alimentos ultraprocessados, de dependência de médicos, de dependência de medicamentos. E assim a gente vai se distraindo da nossa verdadeira essência divina, da nossa verdadeira natureza. E tudo isso nos impede de ver que tudo que a gente precisa está aqui dentro e não fora. Então faz parte desse nosso propósito primário conseguir enxergar tudo isso e conseguir finalmente sair dessa matrix. Também faz parte desse propósito a gente aprender a conviver com as pessoas, aprender a conviver com aquele parente difícil, aprender a viver em harmonia com o marido, com os filhos. Tudo isso pode ser muito desafiador para algumas pessoas, mas se é desafiador é porque tem um propósito seu ali. Então, gente, o nosso propósito primário nessa vida, o principal é isso, é a gente conseguir viver de acordo com a nossa verdadeira essência, sem máscaras, sem precisar agradar os outros. É a gente conseguir encontrar o nosso eu mais autêntico. E também passar pelos desafios da vida, aprender com as nossas maiores dificuldades, sejam financeiras, sejam de saúde. Como eu falei, se tá desafiador, é porque tem um propósito nosso ali. E se você já estiver se esforçando para cada dia ser uma melhor versão de si mesmo e transcender os seus maiores desafios, você já está cumprindo o seu maior propósito nessa vida. Bom, então agora vamos para o nosso propósito secundário. E como o próprio nome já diz, se é secundário, ele vem depois. Então, primeiro a gente se dedica verdadeiramente ao nosso propósito primário, para depois a gente alcançar o nosso propósito secundário. Enquanto o nosso propósito primário seria a nossa própria evolução espiritual, o nosso propósito secundário é o nosso servir ao mundo, que entra finalmente a nossa verdadeira missão profissional. É aqui que a gente vai explorar nossos dons e talentos para poder ajudar o mundo de alguma forma. Lembra que eu contei lá no começo do vídeo que eu não sabia quem eu era? Eu não sabia quais eram as minhas qualidades, os meus defeitos, eu não sabia nem o que eu gostava de fazer. Então, eu tive que me aprofundar muito naquele meu propósito primário de me conhecer, de melhorar a mim mesma e até mesmo de conhecer as minhas próprias sombras. Para isso, eu tive que estudar o básico de psicologia, de espiritualidade, de filosofia e eu tive que me esforçar verdadeiramente para conseguir entender a vida como ela é e para conseguir encontrar o meu verdadeiro eu, o meu eu mais autêntico. Esse é um trabalho de uma vida inteira, ele não acabou por aqui. Mas fazendo isso por um tempo, a gente já vai começar a conseguir enxergar as nossas verdadeiras potencialidades. E é só conhecendo as nossas verdadeiras potencialidades que a gente vai conseguir começar a cumprir esse nosso propósito secundário de servir ao mundo de maneira que a gente se sinta realizado. Então entenda que a gente não tem que ter pressa para começar a cumprir o nosso propósito secundário. A gente tem que se esforçar verdadeiramente no nosso propósito primário e assim o secundário vai se abrir naturalmente pra gente. Mas eu já vou passar algumas dicas aqui para vocês para facilitar esse processo, porque eu já passei por isso e isso facilitou muito para mim. Para começar, eu não acho que exista uma profissão ideal para uma pessoa. Eu acredito que existem papéis a serem exercidos dentro das profissões que se encaixam com o perfil de uma pessoa ou não. Para a gente se sentir feliz e realizado em um trabalho, a gente tem que ter uma aptidão natural para aquilo. Claro que tudo nessa vida é treinável e a gente pode ser bom no que a gente quiser. Mas para a gente se sentir verdadeiramente realizado e satisfeito, a gente tem que estar alinhado com a nossa aptidão natural. E como saber a sua aptidão natural se você nem se conhece direito? Gente, muitas dessas respostas sobre nós mesmos estão lá na nossa infância. Quando a gente é criança, a gente ainda não tem toda essa bagagem do mundo em cima de nós. Então nós somos seres muito mais autênticos. E uma coisa que me ajudou muito foi voltar para minha infância, foi ver o que eu realmente gostava de fazer, o que naturalmente me alegrava, o que me deixava feliz, do que eu gostava de brincar, como eu era. Então volta para sua infância, faz esse exercício, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a se encontrar um pouco mais. Agora presta atenção aqui que eu tenho certeza que isso vai ajudar a abrir muito a sua cabeça. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu era criança, eu era uma criança muito quietinha, eu era imaginativa, eu era criativa, eu gostava de pintar, eu gostava de colorir, eu gostava de passar horas brincando sozinha e eu não me importava de estar ali sozinha. Eu amava passar horas ali criando a casinha da Barbie, decorando, organizando, deixando tudo bonitinho. Eu sempre fui essa criança introspectiva, sempre vivi nesse meu mundinho, quietinha. Eu nunca fui daquelas crianças agitadas. Eu sempre fui assim, sempre vivi no meu próprio mundo, então percebam que isso era uma coisa natural minha.
E aí eu cresci e eu fiz faculdade de arquitetura. E quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, eu percebi que o que eu mais gostava era ficar ali sentadinha, quietinha, o dia inteiro na frente do meu computador, criando, projetando, pensando nas plantas, decorando, pensando nas cores, nas formas. Eu amava fazer isso e eu fazia isso com muita maestria, eu era muito boa nisso. Eu amava passar horas ali no meu mundinho, sozinha, só pensando no projeto. Isso me realizava, me deixava feliz. Por quê? Porque é uma aptidão natural minha. Eu sempre gostei de fazer isso. Então percebam que eu poderia me dar bem não só na arquitetura, mas em qualquer profissão onde eu pudesse passar ali horas quietinha, sozinha, no meu próprio mundo, pensando, imaginando, criando. Eu poderia trabalhar com design gráfico, eu poderia trabalhar como jornalista, onde eu pudesse ficar quietinha ali criando os textos, escrevendo, eu também gosto muito de escrever. Eu também poderia trabalhar como editora de vídeos e várias outras coisas, onde eu pudesse exercer essa aptidão natural minha, de ser imaginativa, de ser criativa, de poder ficar quieta ali no meu mundo. Mas agora pensem comigo, voltando lá pro exemplo da arquitetura. Um escritório de arquitetura não é feito só de criação. Para ter um escritório de arquitetura, a gente tem que saber lidar com os fornecedores, a gente tem que saber lidar com o cliente, a gente tem que saber vender os nossos próprios projetos e a nossa própria imagem. E eu não era boa nisso. Essa não era uma aptidão natural minha. Por isso, muita gente se frustra com certas profissões, mesmo gostando de alguns aspectos delas. E aí a gente tem que pensar estrategicamente, o que seria mais certo para eu me sentir realizada dentro da arquitetura? Ou eu poderia ser funcionária de um escritório onde eu fizesse principalmente essa parte de criação, ou eu poderia ter o meu próprio escritório de arquitetura e aí eu teria que aprender e me aprimorar nessas partes que eu não sou boa e que eu não gosto de fazer, e eu teria que fazer mesmo sem gostar. Ou eu poderia ter um escritório de arquitetura e encontrar um sócio que me complementasse e que gostasse de fazer essa outra parte que não é a minha aptidão natural e que de preferência fosse a aptidão natural dessa pessoa. E aí que tá o problema. Muitas vezes a gente entra numa nova profissão sem nem saber de tudo isso que eu acabei de falar aqui, sem nem saber qual é a nossa verdadeira aptidão natural. E aí muita gente se frustra porque não consegue se sentir realizado ou porque simplesmente não consegue ter sucesso naquilo que faz. É dar murro em ponta de faca. Ninguém é bom em tudo. Todos nós temos nossas potencialidades, assim como todos nós temos nossas fraquezas. E para jogar o jogo da vida, a gente tem que usar isso ao nosso favor. E no caso da vida profissional, se você conhecer as suas aptidões e as suas fraquezas, você vai saber encontrar alguém que tenha aptidões e fraquezas contrárias da sua, alguém que te complemente. E eu sei o quanto isso faz diferença na nossa vida, porque eu encontrei a pessoa que me complementa. E felizmente a pessoa que me complementa profissionalmente é o meu noivo. E gente, se vocês soubessem o quanto a nossa vida financeira fluiu depois que a gente começou a trabalhar junto, porque ele tinha características que complementavam as minhas e eu tinha características que complementavam as dele. Nós éramos totais opostos. Enquanto eu gosto de ficar quietinha no meu mundo, criando e pensando, ele é daquelas pessoas que gosta de sair pro mundo, de fazer contato com as pessoas, de vender. Ele realmente gosta de ir pra ação, que era uma parte que faltava em mim. Imagina se eu fosse ficar tentando ser uma pessoa completa que soubesse fazer todas essas coisas. Eu só ia me frustrar, porque ninguém é bom em tudo. Não é da minha aptidão natural ficar fazendo networking, não é da minha aptidão natural vender para as pessoas. Claro que a gente pode e deve aprender um pouco de tudo isso, mas esse não deve ser o nosso trabalho principal se isso não se encaixa com a nossa aptidão natural. Porque sem ter a aptidão natural é muito difícil a gente se destacar em alguma coisa. Hoje eu não trabalho mais com arquitetura, mesmo gostando muito daquela parte da arquitetura que eu falei. Porque assim como eu disse, não existe uma única profissão ideal para uma pessoa. Hoje eu exerço a minha aptidão natural em outra profissão. Há 2 anos, eu e meu noivo juntos criamos uma empresa online, onde eu fico com a parte de criação, de captação de vídeo, de edição, e ele fica com essa parte de networking, de vendas e de administração. Nesses 2 anos, a nossa vida mudou de uma maneira que eu nem achava possível. A gente finalmente prosperou financeiramente, a gente conseguiu realizar vários sonhos, a gente fez várias viagens, a gente mobiliou nosso apartamento, a gente juntou dinheiro e finalmente a gente vive tranquilamente nesse aspecto financeiro. E sabe por que tudo isso fluiu dessa maneira e tão rápido?
porque tanto eu quanto ele estamos exercendo a nossa aptidão natural dentro do nosso trabalho. Eu só consegui enxergar a minha aptidão natural quando eu mergulhei fundo no meu autoconhecimento, quando eu parei de procurar loucamente pelo meu propósito profissional e mergulhei primeiro no meu propósito primário, na minha evolução pessoal. E outra coisa, tudo isso só foi possível com experiência de vida, foi tentando, acertando, errando. Eu sei que tem muita gente novinha aí que tá muito perdido, que não sabe o que fazer da vida, e isso é natural, gente. Tirando raras exceções, ninguém sabe o que quer fazer da vida com 18 anos. Nessa hora, a gente só não pode ficar parado, a gente tem que escolher o que a gente acha que vai ser o melhor. E a partir dessa experiência, a gente vai criando bagagem, a gente vai conseguindo saber o que a gente realmente quer ou não, o que a gente realmente gosta ou não. Quando eu comecei a faculdade de arquitetura, eu não tinha certeza se era aquilo que eu queria. E mesmo hoje, não trabalhando mais com arquitetura, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito a faculdade. Sem ela, eu não seria o que eu sou hoje. Eu não saberia o que eu sou hoje, eu não me conheceria o tanto que eu me conheço hoje. E por último, eu queria dar mais uma dica que também me ajudou a me encontrar profissionalmente. Mapa astral e mapa numerológico funcionam sim, mas até pra gente entender o que o mapa astral e o mapa numerológico falam, a gente precisa ter um mínimo de autoconhecimento. A gente já tem que estar mergulhando nesse nosso propósito primário. Sabe por quê? Olha só o que aconteceu comigo. Eu sempre fazia o meu mapa astral achando que ele ia dar a solução mágica para minha vida. E aí, no quesito profissão, sempre dava lá que a minha maior aptidão, a minha maior missão era na comunicação. Também estava presente no meu mapa aquela coisa da criação que eu falei para vocês que eu me identifico, mas a principal era a comunicação. Mas isso não fazia sentido nenhum pra mim. Eu até comecei a achar que esse negócio de mapa astral, de signo, era uma baboseira por causa disso. Porque eu era uma pessoa muito tímida. E eu ficava tipo, nada a ver comunicação, eu nem gosto de me comunicar. Mas quando eu me aprofundei nesse meu processo de autoconhecimento, eu comecei a perceber que eu gostava muito de escrever. E eu era muito boa nisso. E pensem comigo, escrever é uma maneira de comunicação. Além disso, eu adorava explicar as minhas novas descobertas, os meus novos conhecimentos para as pessoas mais próximas de mim. Eu era boa nisso e eu tinha até uma certa didática para explicar esses conhecimentos para as pessoas. Eu conseguia fazer elas entenderem até as coisas mais complicadas. E aí, voltando lá para minha infância, novamente ela me trouxe a confirmação. O meu pai até me zoava sobre isso, que quando eu chegava da escola eu parecia uma matraca dentro do carro, porque eu queria explicar e ensinar pra ele tudo que eu tinha aprendido na escola, daqueles assuntos lá que eu gostava, que me deixavam muito fissurada, que eu contei lá no meu primeiro vídeo aqui no canal. Então essas fichas foram caindo pra mim ao longo do tempo e eu fui percebendo que a única coisa que me impedia de me comunicar com mais pessoas era a minha timidez. Então, em certo momento da minha vida, eu resolvi fazer um curso de comunicação. Eu fiz um curso de 1 ano de comunicação para aprender a me comunicar melhor, mas principalmente para eu perder aquela minha timidez. Eu não perdi toda a minha timidez, mas isso não me impede mais de poder exercer mais essa aptidão natural minha. Então vejam aí novamente a importância do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento eu ia passar a vida inteira achando que mapa astral é baboseira. E se você acha que mapa astral é baboseira, muito provavelmente é porque você não se conhece o suficiente ainda. Então, se você está se sentindo muito perdido na vida, assim como eu me sentia, começa primeiro pelo seu propósito primário. Vai tentando se conhecer, mergulha no autoconhecimento e vai levando a vida da melhor maneira possível, vai dando o seu melhor todos os dias, que você já vai estar cumprindo esse propósito. E aos poucos você com certeza vai conseguir identificar suas maiores potencialidades e também as suas fraquezas. E dessa forma você vai conseguir se alinhar ao seu propósito secundário também. E aí, gente, usando as estratégias certas que eu falei aqui nesse vídeo, conseguindo encontrar alguém para te complementar nas suas fraquezas ou até mesmo se preparando para lidar com as suas fraquezas, a sua vida financeira também vai começar a fluir, assim como a minha fluiu quando eu descobri tudo isso. E na verdade, não só a vida financeira, mas tudo começa a fluir quando a gente está alinhado com a nossa aptidão natural. E se esse vídeo fez sentido para você, já comenta aqui embaixo, porque eu adoro ler os comentários. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se sente perdido e que vai se beneficiar desse vídeo.